Que a gloriosa paz do Senhor Jesus possa invadir a sua vida, a sua casa nesse dia e você possa experimentar o melhor de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para abençoar a sua vida através dessa palavra, através da mensagem do Senhor, em um momento oportuno em que o Senhor nos deu para que possamos transmitir essa palavra. Nessa oportunidade eu gostaria de falar sobre o nosso Deus como sendo o Senhor do tempo. Nós estamos presos ao tempo, ligados ao relógio. Em todos os cantos onde nós passamos, nós temos relógios, no nosso pulso, no celular, no som, nas praças. Por onde você passar, você encontra um relógio para te manter ligado no tempo, para que você não perca a hora. Diga-se de passagem, nós estamos sempre perdendo a hora ou em cima da hora. Quanto mais o tempo passa, mais as coisas vão acontecendo para tentar facilitar as nossas vidas e tentar trazer para nós a oportunidade de vivermos um pouco mais. Então nós temos o controle remoto do portão, o controle da TV, o controle da antena, para que possa facilitar a nossa vida. Mesmo assim, nós estamos muito ligados ao tempo. E a Bíblia nos ensina que enquanto nós, seres humanos, estamos limitados a tempo e espaço, Deus está acima do tempo, Ele está acima do espaço, Ele está acima de todas as coisas, porque nada pode influenciar o poder de Deus. E para começar esse texto, a palavra, eu quero trazer para você o texto de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, que diz: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Esse texto de Eclesiastes, ele fala que para tudo existe um tempo. E se você depois decorrer os versículos, você vai perceber que vai ter tempo para viver, tempo para morrer, para plantar, para colher, e para tudo existe uma oportunidade. Esse tempo que a Bíblia está falando aqui é o Cronos, é o Kairos, é o tempo de Deus. O Cronos é o nosso tempo, é o nosso relógio, nosso horário, que é exatamente o que está escrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 14, que diz: disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Esse texto de Gênesis capítulo 1, versículo 14, quando Deus ele cria o sol e a lua para demarcar o tempo, ele cria com o propósito de que o homem possa contar os seus dias, contar as semanas, contar os meses e até mesmo contar os anos. Só que mesmo assim o homem, ele deve estar ainda preso, ainda ligado ao Kairos, que é o tempo determinado por Deus. Esse nosso Deus, sendo o Senhor do tempo, ele determinou para cada um de nós um tempo oportuno para cada coisa. E organizados pelo Senhor, nós vivenciamos dia após dia. Você já parou para pensar a grande lição que a oração do Pai Nosso tem para as nossas vidas? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 11 diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa oração nos ensina que nós devemos viver o hoje e não amanhã. Quando nós oramos ao Pai, rogamos a Ele dar-nos o pão de cada dia, nós estamos eliminando o amanhã do nosso calendário e trazendo à existência o dia de hoje, até porque o amanhã não existe. Quando você chegar amanhã, você já vai ser o hoje. Então, tudo que você espera, tudo que você faz, deve ser para o hoje. Deve pensar no que Deus proporcionou para as suas vidas. Se você ver assim, você vai eliminar muita ansiedade. Você vai tirar do seu coração muita preocupação. Você vai determinar para a sua vida o tempo certo e o controle certo, tudo nas mãos do Senhor. Tudo que nós fazemos em nossas vidas é desafiar os relógios, é desafiar os calendários, é desafiar os fusos horários e também os nossos encontros marcados. Porque nós não vivemos o amanhã, nós vivemos o hoje, porque o amanhã pertence somente a Deus. Hoje aí nós temos a promessa de Deus que nos diz lá em Filipenses capítulo 4, verso 19, que diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus.
Ele é o Deus que supre as nossas necessidades. Ele é o Deus que está sempre conosco, nos ajudando para que possamos ter o melhor dele todos os dias. E nessa preocupação de vivermos o tempo, aonde Deus é o Senhor do tempo, porque nós passamos a ser escravos do tempo, mas nós precisamos que o Senhor do tempo nos liberte. E esse Deus poderoso, que tem poder sobre todas as coisas, por ter criado o sol, por ter criado a lua, para determinar dias, semanas, meses e anos, Ele vai estar nos resgatando, nos tirando dessa prisão do Cronos. Eu quero te fazer uma pergunta neste momento. Que horas tem no seu relógio? Talvez você esteja preocupado com o que vai fazer daqui a pouco. Talvez você fique olhando para o tempo desse vídeo para ver quanto tempo você vai ficar parado em frente à sua tela. Essa preocupação de tempo em que você vai ficar parado, o que você poderia fazer, na verdade, nós não fazemos nada. O tempo ele está separado, dividido em 3 partes. O tempo do seu trabalho, o tempo de dormir e o tempo de ter o seu lazer, mas às vezes nós atropelamos. As 8 horas de sono, às vezes, ou excede, ou é cortada pela metade, ou por partes. Ou o seu momento de lazer, que também seria 8 horas, se você é casado, poderia estar mais tempo com a sua família, você começa a empregar o seu tempo em outras coisas. Você que trabalha, suas 8 horas, você poderia empregar no seu trabalho, e você aplica ou a mais ou a menos. Essa falta de organização nossa é exatamente o socorro que nós precisamos pedir ao nosso Deus, para que Ele possa estar nos ajudando. A Bíblia nos indica que a hora exata em que nós devemos estar. Tem um texto de Oséias, capítulo 10, versículo 12, que diz o seguinte: semeei para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Esse texto de Oséias, ele nos ensina que chegou o tempo de ceifar, o tempo de semear, o tempo de plantar. O texto de Oséias, capítulo 10, versículo 12, nos ensina que nós devemos fazer isso e nós devemos buscar ao Senhor. Então, este é o tempo de buscarmos ao Senhor. É o tempo de invocar o seu santo nome. É o tempo de estarmos diante dEle, clamando e buscando por Ele. Irmãos, o que você faria se lhe fosse dado um dia de vida? Se você soubesse que você iria morrer em um tempo determinado? Se você recebesse um diagnóstico de um médico onde diz que você teria apenas 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos talvez de vida, o que você faria com esse tempo? Todos os dias nós oramos a Deus e pedimos: Deus, abençoa a minha vida, me dá saúde, para que eu possa viver um pouco mais. Quando nós estamos enfermos, nós fazemos filas na porta dos médicos, nós vamos à igreja e nós pedimos oração, nós começamos a fazer apelos, clamores. Quem sabe alguém pode fazer alguma coisa e nos ajudar a sairmos dessa enfermidade para termos um pouco mais de vida, um pouco mais de dias. E eu pergunto a você, se você soubesse o tempo exato da sua vida, o que você faria se você tivesse 24 horas a mais do seu tempo? Talvez você pudesse empregar bem, talvez você pudesse não empregar tão bem. Essa preocupação do emprego que nós colocamos em nossas vidas nos ensina lá em Josué, no capítulo 10, versículo 13 ao versículo 14. O texto diz: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aigilon. O sol parou e a lua se deteve, até que a nação vingasse dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jassá, o sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Esse texto aqui é um texto que nós conhecemos quando nós falamos o dia em que o sol parou. Esse movimento de rotação e translação, nós sabemos que o sol ele é parado e ele exerce uma função
como se fosse um imã magnético sobre os planetas. E esses planetas ligados ao Sol, eles giram em torno do Sol. Então, para que isso acontecesse, tinha que parar não só os planetas, mas também as estrelas. E tudo deveria parar naquele momento, porque Deus, o dono do tempo, o Criador do Sol e da Lua, Ele mandou com que parasse tudo para que um homem pudesse ser atendido em sua oração. Este é o poder da oração de um homem de Deus. Este é o poder de uma oração, de um coração sincero. De alguém que diz para Deus: Deus, eu preciso de um tempo mais, porque eu preciso vencer os amorreus, eu preciso vencer esses homens. Talvez nós nem lembrávamos quem era essa batalha de Josué, mas eu quero que você entenda que esse fato, ele foi um fato destacado na história da humanidade e também comprovado. Eu queria pedir permissão a você nesse momento para ler algumas informações interessantes que vai trazer para você o entendimento. Eu queria que você pudesse acompanhar comigo. O texto diz o seguinte: olha, um programa especial da NASA nos Estados Unidos, ele provou a veracidade da Bíblia, desse versículo, quando Harold Will, presidente da campanha Quds de Baltimore, ele era conselheiro do programa especial que se referia ao seguinte achado. Eles estavam verificando a posição do Sol e da Lua e dos planetas para saber aonde se encontrariam dentro de 100 anos e também nos próximos 1000 anos. Estes dados tornaram-se indispensáveis para poder se enviar satélites ao espaço e também evitar que se choquem alguma coisa uma vez que esteja em órbita. Deve-se projetar a órbita levando em consideração o tempo de vida do satélite e ao mesmo tempo se conhecer as posições dos planetas para os satélites que não venham a ser destruídos. Os computadores começaram a percorrer através dos séculos e de repente eles pararam, entraram em uma zona vermelha. O computador principal ele começou a emitir um sinal vermelho de alerta, indicando que existia algum erro de informação que eles haviam sido fornecidos e como resultado comparativos com as normas estabelecidas, eles resolveram chamar o departamento técnico para fazer uma revisão geral nos computadores. Os técnicos chamados, eles comprovaram que os aparelhos estavam em perfeito estado, estavam todos funcionando muito bem. Então o diretor operacional da IBM indagou qual seria o problema e, para sua surpresa, a resposta foi: encontramos que falta um dia nos dados do universo, no tempo transcorrido da história. Então investigaram e por muito mais que procurasse, não encontravam a resposta. Mas na equipe tinha um dos pesquisadores, um cristão, que diz que uma certa vez, ele na escola dominical, quando o seu avô levava para a igreja, ele aprendeu que a Bíblia fala sobre um estudo de que o dia em que o sol parou. Então, eles puderam parar e pedir essa informação mais clara, mais exata. Pediram que o seu colega fosse um pouco mais claro, um pouco mais preciso. E os demais presentes, eles lutaram para não acreditar que poderia ter alguma resposta em cima disso. Então pediram que mostrasse. E ele pegou a Bíblia e levou o livro de Josué, capítulo 10, versículo 12 ao 14, o qual nós acabamos de ler há pouco instante, e viram que algo verdadeiramente inacreditável ele pudesse mostrar nesse trecho, que quando Josué ora, ele pede a Deus que ele vinha dar mais um tempo, mais um dia para aquela batalha acontecer. E ele roga no versículo 13, ele exclama, ele diz: sol, pare, lua, se detém. Isso aconteceu. E o interessante, irmãos, é que os engenheiros, eles exclamavam, perguntando: esse dia é o que nos faltava. E eles confirmaram isso. Rapidamente verificaram os computadores e, retrocedendo no tempo chegado na época descrita na Bíblia, eles descobriram que se aproximava, porém, do tempo exato o qual faltava. E nessa pesquisa, eles perceberam que havia um lapso, que faltava na época não um dia, mas 23 horas e 20 minutos, ou seja, não era um dia completo. O versículo 14, que nós lemos há pouco instante,
ele fala isso, que o sol parou por quase um dia. Foi exatamente essa conta feita pelos cientistas da NASA. E eles levaram novamente a Bíblia e eles perceberam o versículo que tinha quase um dia. Essas pequenas palavras na Bíblia passaram a ser muito importantes para aquele homem, para aqueles homens. E eles agora vão estudar, vão pesquisar aonde estão os 40 minutos. Por que faltou 40 minutos? E a parte do problema resolvido, entrava agora num outro problema. Aonde estão os 40 minutos? E isso ocasiona para eles um grande problema. Se eles não encontrassem esses 40 minutos, haviam discrepância nos cálculos espaciais. E devido aos quais os minutos se multiplicavam muitas vezes nas suas órbitas. E isso para eles era um problema. O mesmo cristão, ele lembrou que é um trecho na Bíblia que menciona que o sol se reteve. E os seus companheiros de trabalho lhe permitiram que mostrasse mais uma vez. E ele trouxe o texto de 2 Reis, no capítulo 20, no verso 8 ao verso 10, onde a Bíblia diz que Ezequias, após seu encontro com Isaías, e Isaías lhe diz que Deus haveria dado um decreto de vida, onde teria apenas poucos dias. O rei Ezequias ele estava cometido de uma úlcera, e ali no versículo 2 ele começa a declarar a Deus quem ele é, no versículo 3 ele roga a Deus, e Deus concede mais 15 anos. Só que do versículo 8 ao versículo 10, é preciso um sinal. O rei Ezequias, ele não estava convicto de que Deus poderia lhe dar esses 15 anos. Então ele pede ao profeta Isaías que ele tenha um sinal. E esse sinal seria em cima do relógio de Acaz. O relógio de Acaz, na Bíblia revista, na Almeida revisada, é chamado de a contagem por graus. E a cada 15 graus era 1 hora. E na NVI, ela chama de degraus. E quando a revisada fala dos graus, de 15 graus, significa 1 hora. O texto fala que o rei Ezequias, ele quando pede a Isaías um sinal, o profeta Isaías ele diz o seguinte: você quer que o sol avance por 10 graus ou que ele retroceda por 10 graus? Então o rei Ezequias diz o seguinte: é melhor que ele retroceda, porque é fácil ele avançar. Então a prova vai ser retrocedendo. E já que 15 graus, ele significa 1 hora, a conta mais ou menos de 10 graus, que está lá em 2 Reis, no capítulo 20, do verso 8 ao verso 10, que o texto diz que Deus, ele retrocede o sol por 10 graus, aproximadamente os 40 minutos. É exatamente aí que eu quero falar sobre esse Deus, que ele é o dono do tempo. Esse encontro de Deus com o profeta Ezequias, com o rei Ezequias, através do profeta Isaías, ele está dando exatamente uma oportunidade para aquele homem viver um pouco mais. Eu quero te convidar a ler os versículos 2 e 3 para mostrar quem era o profeta, quem era o rei Ezequias. O texto diz: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Versículo 3: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que te aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Esse clamor de Ezequias era rogando a Deus, pedindo a Deus que ele pudesse lhe dar mais um prazo de vida. É exatamente isso que nós falamos no início desse vídeo, quando eu te fiz lembrar das suas orações feitas a Deus, quando você pede a Deus vida, saúde, e muitas vezes você pede também um pouco de dinheiro, você pede bens, você pede tantas coisas para Deus, para que você tenha uma vida melhor. Irmãos, a nossa vida, a nossa mente é muito ligada a esse cronos, a esse tempo aqui. Só que o que Deus reservou para o seu povo está muito acima do tempo, do que nós marcamos em nosso relógio, do que nós somos escravos diariamente. Paulo fala que para ele
O viver é Cristo, mas o morrer é lucro. É melhor estar em Cristo do que estar no mundo perecendo. Se eu perguntar a você, claro que eu não vou ouvir tua resposta, mas você pode responder a você mesmo, nesse exato momento. A sua vida é boa? Você sofre situações difíceis? Você se decepciona? Você se frustra? Você chora amargamente? Você se lamenta? Você come o que você gostaria de comer? Você vive como gostaria de viver? Você está exatamente no lugar aonde você gostaria de estar? Então, se todas essas respostas foram sim, você pode dizer, pastor, a minha vida é uma vida muito boa. Mas se caso você não sofre, você não chora, não entra em depressão, não entra em angústia, não se decepciona, você tem uma vida difícil. E se o dono da vida, se Deus não fizer parte da sua história, se o dono do tempo não cronometrar a sua história, a sua vida não tem sentido. Porque não são as coisas que você tem que te fazem feliz, mas a presença do Senhor na sua vida. Você pode estar dizendo para mim nesse momento, através da sua tela, que você tem pouco tempo. Pouco tempo porque você quer fazer alguma coisa pouco instante ou depois, mas você não sabe quanto tempo você tem. E o que Deus fez com o rei Ezequias foi exatamente isso. Ele determinou um tempo a mais de vida. O rei Ezequias, no versículo 3, ele lembra o Senhor de quem ele era, um homem íntegro, um homem correto, um homem muito bom. E assim Deus concede. Deus concede para Ezequias esse tempo. Eu trouxe para você a contagem da NASA em cima dos horários, formando assim as 24 horas exatas que faltam no seu dia, na sua contagem universal. Essa contagem de 24 horas exata é para provar a você que Deus tem controle sobre o sol, sobre a lua, sobre o dia, sobre a noite, sobre os tempos, e provar a você que o seu relógio está errado, e dizer a você que seus ponteiros estão errados, mas a hora de Deus está propícia para as nossas vidas. É tempo de buscarmos a Deus. Aquilo que nós lemos em Oséias capítulo 10, versículo 12, quando nós falamos, nós ceifamos, nós plantamos e colhemos, mas chegou o tempo de buscarmos a Deus. Porque o rei Ezequias, quando foi lhe dado mais um tempo de vida, em 2 Crônicas, no capítulo 32, no verso 24, diz que o profeta Isaías foi ter com o rei Ezequias quando estava muito doente. E no versículo 25 diz que o rei Ezequias, ele rogando a Deus, Deus lhe dá mais um tempo, mas ele vive uma vida de orgulho, vaidade e desobediência. Ele sabia que tinha mais 15 anos, então ele viveu de acordo com o que ele acharia que deveria viver. Ele começou a viver de acordo com as suas próprias vontades. Então ele começou a viver uma vida de rebeldia e desobediência. Após 3 anos dessa conquista de mais um prazo de dias, nasce o seu filho Manassés, que futuramente seria rei de Israel, com pouca idade, apenas 12 anos de vida. O rei Manassés, quando ele assumiu o trono, aos 12 anos de idade, a Bíblia fala aqui no versículo 1 do capítulo 21 do 2 Reis, ao capítulo 6, conta exatamente quem era esse tipo de homem. Manassés foi um dos mais malignos reis que Israel já teve. Manassés, ele começou a corrigir o povo e a cuidar do povo em cima de uma idolatria a Baal, e em cima de idolatria ao Deus Sol, ao Deus Lua, e começou a viver de acordo com o que ele achava que deveria viver, ao ponto que chega o versículo 6, que diz que ele queimou seu filho vivo para sacrificar a ídolos, levando assim a Deus ter uma ira contra ele, contra o seu reinado e contra aquele povo. Quando o povo começou a entrar em idolatria, começou a fugir de Deus, aquele povo começa a sofrer. Tudo por conta desses 15 anos que Deus deu a mais ao rei Ezequias. Ainda nessa época, quando Deus havia dado mais 15 anos ao rei Ezequias, ele recebe a visita do rei da Babilônia e dos príncipes, aonde ele abre as portas do seu palácio para mostrar todas as suas riquezas. Ele queria dizer para aqueles homens: eu tenho saúde, eu tenho um tempo de vida longo ainda, mais 15 anos, eu tenho força, Deus vai me livrar também dos sírios. Então, além da conquista, além do tesouro, além dos bens, a vaidade, o orgulho.
e depois que ele mostra os tesouros a um inimigo, o profeta Isaías, ele volta e diz: quem são esses homens? O que você fez? E o versículo 18 diz que sobre ele iria cair uma pena, quando futuramente o seu povo seria levado cativo aos babilônicos, e nesse período iria ser levado os seus filhos para serem servos do rei da Babilônia, e quando chegasse lá eles seriam castrados para servir no palácio. No versículo 19, o rei Ezequias, no capítulo 20 de 2 Reis, o rei Ezequias, ele declara o seguinte: boa esta palavra. Ele fala que é boa essa palavra porque o concluído do versículo 19 diz o seguinte: ele pensava que durante a sua vida ele teria paz e segurança. Ou seja, o rei ele estava tão envaidecido que ele diz o seguinte: eu não me importo com o futuro, eu não me importo com a minha geração, eu não me importo com os meus filhos, com os meus netos, eu estou importando com a minha vida. Eu agora me tornei um homem egoísta. A minha preocupação com a minha vida hoje são com os meus tesouros hoje, com os meus bens hoje. Só que esse homem agora, não podemos dizer que ele morreu com Cristo, que ele teve uma vida de salvação, porque depois que ele teve mais 15 anos, ele começou a viver uma vida de vaidade. A pergunta que eu faço a você é o seguinte: se Deus te der um prazo a mais de vida, se Deus te acrescentar ainda um amanhã para você, o que você tem para fazer? O que você tem marcado em sua agenda para amanhã é algo satisfatório para Deus? É algo que Deus vai estar sendo engrandecido? Ou será que nós iremos idolatrar a nós mesmos, nos colocarmos em cima de altares? Quem sabe nós estamos vivendo a vida de vaidade, irmãos, mas lá em Apocalipse capítulo 4, do versículo 8, diz que os anciãos, 24 anciãos, eles tinham cada um o seu trono, e cada um tinha a sua coroa, e a Bíblia fala que quando eles louvavam, adoravam a Deus, eles desciam do seu trono, se jogavam ao chão, tiravam suas coroas e lançavam aos pés de Deus para dizer: toda a honra que o Senhor me deu, eu devolvo para ti. Porque o homem não tem nada a não ser a salvação, e essa salvação pertence a Jesus, dada pela graça para cada um de nós. Nós, homens, não temos nada, o Senhor tem tudo. E esse Deus, com a sua graça, infinita bondade, Ele oferece a mim e a você mais um dia de vida, ou alguns minutos de vida, algum tempo mais de vida. Eu pergunto a você: seria melhor que o Manassés não nascesse? Seria melhor que o rei Ezequias houvesse morrido realmente naquele dia, e não tivesse os 15 dias, os 15 anos? Seu filho não teria nascido? O seu tempo de sofrimento levou 103 anos após essa palavra de Deus para Ezequias. Nesses 103 anos foram tempos de idolatria, foram tempos de fuga, tempo de sofrimento, aonde o povo viveu uma vida de sacrifício. Mas entre este povo que viveu a idolatria, distante de Deus, e a ira de Deus se acendeu contra este povo, após 103 anos, no livro de Daniel, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, conta a história que no período do rei Joaquim, foram os judeus, os israelitas, eles foram saqueados, e os babilônicos, eles vieram, saquearam, levaram todos os seus bens, levaram suas joias dos seus templos e colocaram nos seus altares aos seus deuses, e levaram os príncipes. Exatamente o que diz no capítulo 20, no verso 19 de 2 Reis. O livro de Daniel, ele completa essa história de 2 Reis, capítulo 20. E quando o texto fala que alguns jovens estavam submetidos à liderança do rei da Babilônia, alguns jovens, eles não quiseram se alimentar dos banquetes do rei, porque ainda se mantinha fiel ao Senhor. Era o Daniel. Além de Daniel, nós sabemos que tem o Cedraque, o Mesaque e o Abednego. Esta é o nome mais popular, mais conhecido, mas os seus nomes eram Azarias, Azazel e eu esqueci o nome do outro. E esses homens, eles estavam a serviço do Senhor. Esses homens estavam ligados ao Rei dos Reis. Eles viveram sua vida debaixo de uma obediência. Irmãos, nesse período, o povo de Deus passou 70 anos exilado na Babilônia. Tudo por conta de 15 anos que Deus deu ao rei Ezequias. Ele era íntegro, ele era sincero com Deus, até o dia em que ele sabia que tinha
um prazo de vida. Após Deus ter prolongado os seus dias, ele mudou completamente. É o que nós podemos dizer, que ele mudou da água para o vinho. Irmãos, por conta de 15 anos cedido a um homem, o povo de Deus sofreu agora 173 anos. Pergunta que eu te faço: o que você faria com o seu tempo? Se Deus não for o Senhor do seu tempo, você estraga a sua vida, você estraga a sua geração, você destrói os seus filhos, você pode trazer um dano à humanidade, por conta de uma vida distante dos caminhos do Senhor. Não estique os seus braços e diga que você tem muita saúde. Não olhe para o seu abdômen e diga que você está muito bem. Não é o volume da sua barriga, ou dos seus braços, ou do seu corpo, que vai dizer que quanto tempo você tem de vida. Não são suas vitaminas ou a sua energia de se levantar e correr e fazer um Cooper na avenida que vai determinar o seu tempo de vida. Talvez uma pessoa sedentária viva mais que uma pessoa que faz exercício. Talvez. Mas eu quero dizer o seguinte: vivendo amanhã ou não, se você não entregar a sua vida ao Senhor, se você não entregar a sua história ao Senhor, o seu tempo ao Senhor, a sua vida é depreciada, ela é perdida. Nós sabemos que no livro de Daniel nós temos muitas conquistas do povo de Deus, por conta de 4 jovens que se dedicaram ao Senhor, por conta de jovens que se entregaram ao Senhor e deixaram que Ele pudesse ser ainda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e todos os seus dias foram entregues nas mãos de Deus. Irmãos, o livro de Salmos contém 15 versículos, 15 capítulos. O livro de Salmos ele foi escrito em um período de quase 1000 anos, por cerca de 30 autores. O livro de Salmos ele teve vários momentos separados, depois juntos em um só livro, porque eram livros que tinham cânticos, poesias, poemas, ou mesmo textos mesmo de conquista. Mas do capítulo 120 do Salmo ao 134, na revisada fala do Salmo da peregrinação, mas na NVI ela chama de o Salmo dos degraus. Se você olhar no cabeçalho dos seus capítulos, do Salmo 120 ao Salmo 134, você vai perceber isso. Esses 15 capítulos, eles foram escritos no período em que o povo saiu da Babilônia, após a conquista dos persas sobre a Babilônia, e em volta, em direção a Jerusalém. Eles estão vindo de Sidom, e eles estão na parte sul, e ali começa agora a ser criado o Salmo 126. No capítulo 1 ele diz o seguinte: quando nós voltamos do cativeiro, nós voltamos como quem sonha. Ou seja, parecia um sonho para aquele povo. Nessa oportunidade, eu queria dizer para você que o Deus que dá o tempo é o Deus que dá a vida. Por mais que nós erramos em nossas desobediências, nós pagamos por ela. Não sai ileso do seu pecado. O seu pecado tem realmente um valor. O seu pecado realmente tem um preço. Mas a obediência nos traz a vida. E esse povo viveu cativo durante 70 anos na Babilônia, sofreu amargamente nas mãos dos reis, o rei Josias e muitos outros reis que vieram posterior a Manassés. E esses homens vieram levar o povo ainda mais a uma idolatria, para que o povo pudesse se distanciar de Deus. Mas mesmo assim, Deus se manteve fiel com aquele povo. E dentre aqueles homens, tinham homens com seu coração puro e voltados para Deus. Nós sabemos que na história atrás, quando Daniel ele foi jogado à cova de leões. Nós também temos a menção do texto que fala que os 3 jovens, Sedraque, Mesaque e Abednego, também foram lançados na fornalha de fogo, aonde nenhum dos 4 sofreram a morte ou dano algum, porque o Senhor estava com eles. Uma vida de obediência, dizer a Deus: Deus, o Senhor está no controle da minha vida. Os meus dias estão contados pelo Senhor. O salmista ele diz isso, que ele pede ao Senhor: Senhor, ensina-me a contar os meus dias em tua presença. Nós devemos contar isso porque o próprio salmista ele diz que um dia para Deus é melhor um dia na presença de Deus do que 1000 fora dela.
O tempo que nós passamos de vida não é para ser curtido como nós queremos curtir, como o filho pródigo curtiu, mas uma vida de obediência e sinceridade com o Senhor. Em busca desses versículos, do 120 ao 134, os salmos dos degraus, ele está começando agora a contar em cima desses 15 degraus, em cima desses 15 graus, em cima dessa 1 hora desse relógio de Acás. Esses 15 livros, esses 15 capítulos, ele leva o povo a dizer o seguinte: nós estamos em um percurso, em uma peregrinação, em busca da nossa própria terra, a nossa conquista. Olha, irmãos, esse texto, quando o povo vai para o Monte Sinai, para próximo de Sidom, nós podemos dizer que Sidom, segundo historiadores, era o monte mais baixo que Jerusalém tinha. Mas Sidom pode ser para esse povo a conquista, a vitória. Nada melhor do que sair das garras do inimigo e começar a ir em busca da promessa de Deus. Ir em busca daquilo que Deus prometeu para cada um de nós. Nessa oportunidade eu quero dizer a você que Deus colocou no meu coração essa palavra para nos corrigir em algumas situações, para nos moldar, para nos educar, para nos dizer que nós podemos viver dias melhores na presença do Senhor. Talvez nesse exato momento essa palavra lhe encontre com o coração completamente amargurado, ou talvez ele encontre ansioso. Você não sabe por quê, ou pelo quê, qual o motivo te trouxe tanta ansiedade, o que você espera, você tem medo de quê? O que te leva a buscar respostas? Exatamente a falta do Deus Todo-Poderoso que responde todas as coisas. Existem algumas pessoas que poderiam dizer assim: a Bíblia, ela tem parte dos seus textos comprovados pela ciência. A ciência, ela luta não é para comprovar se é verdade ou não, mas ela vai estudando, pesquisando e concretizando. Olha, isso realmente aconteceu. Mas não significa que a Bíblia depende da ciência para comprovar, mas o contrário, a ciência, ela é ligada à Bíblia. Eu acredito que a ciência e a Bíblia podem andar juntas, porque Deus foi o primeiro cientista entre todos. Quando começa a organizar o universo, quando começa a organizar tudo e ainda organizar a sua vida. Porque a partir do momento que você se entrega ao Senhor, você passa a ser templo do Espírito Santo, habitação dele. Ele volta agora a morar em sua vida e organizar a sua vida. Alma, faz como o sol, para. Coração, aquieta. Deixa o Senhor controlar a sua vida, controlar o amanhã, pois o amanhã pertence a Deus. A nossa vida é escrita por alguns atos. O que adiantaria você buscar de Deus alguns dias, sendo que esses dias não estariam ligados ao Senhor? Quando as pessoas dizem o seguinte: eu não vou buscar o Senhor hoje, ou eu não vou me converter hoje, porque isso vai ficar para o futuro. Mas quem sabe o futuro não lhe pertence. Quem sabe você tem apenas o dia de hoje para viver. E você, ligado a esse dia de hoje, você pode proporcionar para você, para sua família, para sua geração, dias melhores. Por você não repetir o erro que um rei, Ezequias, chamado Ezequias, ele cometeu quando pede a Deus mais um prazo de vida. O texto fala que o profeta Isaías, ele colhe figos, faz uma pasta, passa em cima da úlcera, e aquele homem volta a estar curado. Com 3 dias ele vai ao templo para agradecer a Deus, para cultuar a Deus. Mas quando o profeta Isaías vai embora, aquele homem começa a viver vidas de rebeldia, de orgulho, de vaidade, porque ele batia de uma forma arrogante no seu peito dizendo: eu tenho 15 anos de vida. E você? Quanto tempo lhe resta de vida? Até quando você vai viver? Você acha que você vai envelhecer e vai viver perpetuamente? Ou você acha que a sua vida é limitada e está nas mãos de Deus? Se você acredita que a sua vida é limitada e deve estar nas mãos de Deus, faça isso nesse momento. Por mais que você já seja um evangélico, um cristão, por mais que você diga para mim: pastor, eu já oro, eu faço minhas orações, eu estou falando de relacionamento, de entrega, aonde Deus, ele passa a ser o Senhor do tempo.
aonde toda a sua expectativa está ligada no Senhor. Que essa palavra possa trazer vida ao seu coração. Eu espero te encontrar nesse dia com o coração aberto, aonde essa palavra possa proporcionar vigor para você. Que você possa confiar somente confiar no Deus, no Senhor do tempo. Eu me despeço aqui agradecido a Deus pela oportunidade. E você aí do outro lado, aonde parou por esses 40 minutos para estar me ouvindo. Eu sei que Deus, nesse momento, tem falado no seu coração. Eu sei que alguns textos lançados aqui, você irá buscar, irá ler um pouco mais, compreender um pouco mais, tirar mais conclusões para você e através dela trazer vida ao seu coração. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar os seus bens e que você possa viver debaixo de uma camada de obediência, aonde o sol, a lua, ela vai estar submetida ao poder de Deus, mas tudo isso em prol da sua vida, aonde você pode contar os dias, as semanas, os meses e os anos. Que o grande amor de Deus e a graça renovadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre a sua vida nesse dia, em nome de Jesus. Amém.